Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero trazer, irmãos, uma palavra de reflexão. Eu não vou pregar um livro meu, não fui eu que inventei, não fui eu que fiz. É a palavra de Deus. Essa palavra os irmãos já ouviram muitas vezes, né, irmãos? E essa palavra me chama muita atenção, porque muita gente vive isso hoje ainda, atualmente, né? Os irmãos conhecem a família de Noemi, né? Era Noemi, Elimeleque e 2 filhos. Eles moravam em Belém de Judá, conhecida como a cidade do pão. E começou uma escassez muito grande naquele lugar, começou a falta de alimento, uma pobreza muito grande, e Elimeleque resolveu pegar sua família e sair daquele lugar, e foi para Moabe. E foi sem a direção de Deus. Justamente em Moabe era um lugar, um país, a qual eles não suportavam o povo de Israel, eles sempre oprimiam, era como se fosse o Egito, né? O Egito adorava vários deuses, então eles foram para lá, fugindo da fome, fugindo da morte. Chegando lá, ficaram lá, de repente, Elimeleque morre. Elimeleque morre. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. E após 10 anos, eles também morrem. E ficou Noemi e suas noras. Ficou Noemi numa terra estranha, em um lugar a qual eu creio que ela nunca pensou em ir para lá. Mas ela fugiram, ela junto com seu esposo, sem consultar Deus, foram para lá. Chegando lá, irmã, ela perdeu o que tinha. Saiu com medo da fome, com medo da morte. Chegou lá e encontrou a morte. Era lugar de fome, era lugar de fartura, mas perdeu o seu esposo, seu companheiro e os seus filhos. Ficou ela viúva com as suas 2 noras. E agora, que situação difícil. Uma mulher em terra estranha, ficou angustiada, ficou muito triste e colocou a culpa em Deus, né? Colocou a culpa em Deus, diz que Deus a castigou, que Deus ficou aborrecido com ela e por isso que Deus permitiu tudo isso. Mas, irmão, a culpa não foi de Deus. Eles saíram sem a direção de Deus. Foram para um lugar a qual não era nem para eles ter ido. E aconteceu tudo isso por desobediência, que foi falado hoje aqui. Desobediência. Irmãos, olha que situação difícil. Ela escutou que na terra qual ela era de lá, estava tendo fartura. Que o Senhor resolveu abençoar aquele lugar. Eu vou embora, vou voltar para a minha terra. Vou me humilhar, vou voltar para a minha terra. E foi ela e suas noras. Quando chegou no meio do caminho, na divisa, ela se despediu da nora e falou: filhas, volte para a sua família, volte para a sua casa, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. O Todo-Poderoso Deus me castigou. Eu vim cheia e estou voltando vazia. Eu não tenho mais filho para vocês casar. Então volte para a sua família. E elas começaram a chorar muito, porque elas se apegaram com Ruth. E também elas sofreram ali. Elas também estavam sofrendo a mesma dor. Elas perderam os seus esposos. Noemi insistiu muito e falou para elas voltarem. Então, órfã, mesmo com o coração que não queria, mas abraçou a sua sogra e voltou para a sua família, para os seus deuses. E ela olhou para Ruth e falou: e você também, faça como a sua cunhada fez e vá. Ela disse: de maneira nenhuma eu vou, aonde tu for eu vou, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, glória a Deus, aleluia. Ruth, ela era moabita, mas ela, no coração dela já estava quebrantado. E o Senhor, irmão, não desampara o seu povo. Deixou essa moça com o coração quebrantado junto com a Noemi, irmãos, e ela falou:
minha sogra, não insista comigo. Eu vou com você. Aonde você deitar, eu deitarei. O que você comer, eu comerei. Quando você for sepultada, eu também serei sepultada ali. Mas eu não vou te deixar, não insista. E aí, irmãos, ela foi. E eu fiquei pensando, mas por que Ruth, por que Noemi deixou as noras e até o meio do caminho? Por que não já falou no início e ir embora? Não. Aí depois eu entendi, eu fui meditando, eu entendi que a estrangeira, a pessoa tinha que acompanhar ela até a divisa. E lá que ia se despedir, e a pessoa voltava e a outra seguia. E elas foram caladas, Ruth, até aquele lugar, e chegou lá, foi quando ela foi se despedir, irmãos. Irmão, quantas vezes acontece isso com a gente? Muitas vezes a gente está sofrendo num lugar, e está achando que a culpa é o lugar. Ah, mas está tudo difícil aqui, eu vou embora, eu vou sair dessa igreja, aqui está tudo errado, o povo não me entende, parece que o pastor não liga, não, desde que eu vim para a Chama Viva, eu estou só passando por apuro, por aperto. Irmão, o Senhor nos permite prova, o Senhor nos permite tudo isso, não podemos fugir, porque aonde você for, a luta te acompanha. E pior ainda, porque você saiu na desobediência, que é a palavra que foi falada hoje. Olha que luta. Noemi chegou lá com a sua... Noemi ainda falou para as noras: filhas, vocês são estrangeiras. Quando vocês chegarem lá, vocês não vão ser bem-vindas. Vai ser uma dificuldade, porque é outro país, até te aceitarem. Mas a Ruth não quis saber, irmãos. Eu fico pensando, a Noemi, eu acredito assim, quando tinha problema com os maridos, com seus filhos, com as suas noras, quantos conselhos que Noemi deu, quantas coisas que Noemi já fez ali para ajudar, e Ruth guardou em seu coração. A Noemi estava se sentindo arrasada, mas a Ruth sabia que ela era forte, que o Deus que ela servia era forte. Então ela falou: eu quero esse Deus, eu sei que a vitória, eu vou com você, minha sogra. Chegando lá, irmãos, as pessoas ficaram olhando assim e falou: é Noemi? Foi a Noemi que voltou? A Noemi falou: não me chame de Noemi. Noemi significa alegre, feliz. Não, me chame de Mara. Eu sou amarga, agora eu sou amarga. Eu fui cheia e voltei vazia. Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo que eu tinha, perdi o meu esposo, perdi os meus filhos, a minha família foi dizimada, eu estou com a minha nora aqui, que é moabita. Então, irmãos, ela chegou lá, mas pondo a culpa no Senhor, né? Ela estava colocando a culpa em Deus, mas, irmão, não adianta a gente pôr a culpa em Deus, irmãos, não adianta, irmão. Para onde iremos nós? Se só Ele tem palavra de vida eterna, para quem iremos nós? Então, irmãs, o Senhor nunca desampara o seu povo. O Senhor deixou a Ruth com Noemi, porque a Ruth ia ajudar bastante a Noemi. Ela, irmã, era uma moça de Deus, né? Apesar de ser moabita, apesar de adorar outros deuses quando estava lá, mas era uma mulher escolhida por Deus. Então, irmãs, ela chegou para Noemi e falou: Noemi, deixa eu ir lá nas fazendas com a cesta e pegar os alimentos que são caídos para nós se alimentar, porque elas estavam num aperto muito grande, passando necessidade mesmo. E ela falou: vai, minha filha, pode ir, minha filha. E a Ruth foi, irmãos. E foi catando, porque já era o mandamento, que as pessoas tinham que deixar cair para os órfãos e a viúva, e catando atrás para se alimentar. E ela pegou, levou um cesto lotado, encheu, ela foi pegando. Nisso, irmão, ela foi parar justo na fazenda, no lugar de Boaz, parente do marido de Noemi. E ele vindo aquela moça lá do alto, eu acho que ele ficava olhando os seus funcionários trabalhar.
ele viu aquela moça e perguntou para o encarregado, quem é aquela moça? Falou, é Ruth. Ruth é nora de Noemi, é viúva. Ela e a Noemi são viúva, então ela está pegando aqui os alimentos para se alimentar. E ela é uma moça trabalhadeira, não parou o dia inteiro, só parou para tomar uma água e voltou. Aí ele falou, deixa ela pegar, solte mais, jogue mais coisa para que ela possa pegar. E quando ela quiser água, dê água para ela e convide ela para comer junto. Boaz já se engraçou com ela. Então, irmão, o Senhor preparou tudo. O Senhor teve misericórdia de Ruth, como sempre. De Ruth não, de Noemi. Então a Noemi achava que estava tudo perdido. Mas não estava perdido não, irmão. Ela e seu esposo entraram numa desobediência. Foram para o lugar qual não era para ter ido. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia de Noemi. Então, irmãos, eu sei que isso acontece também nas nossas vidas. Irmão, quantas vezes a gente pensa algo e fala, eu vou fazer, eu já sou adulto, quem é que vai me impedir? Eu não quero nem saber se alguém me falar para não ir, e vai. E no fim acontece uma coisa dessa. Melhor, irmão, é você obedecer, é você orar, entregar nas mãos do Senhor, esperar se Deus quer que você vá ou você não vai. Não adianta, irmão, passe pela prova dando glória a Deus, passe pela luta, porque o mal não dura para sempre. Tem momento difícil, mas vai melhorar, as coisas vão se acertar. Muitas vezes, irmão, o Senhor está provando a nossa fé e a gente não passa pelo teste. A gente quer sempre arrumar um jeitinho para sair, para se dar bem. Mas, irmãos, aquele mesmo, irmãos, Deus que está conosco na bonança, está conosco na prova também, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós temos, irmão, que aprender a nos humilhar diante do nosso Deus. A Ruth voltando foi a humilhação, aquele povo, quantos zombaram, né? Alguns falaram bem feito, tá vendo? Olha o que aconteceu com ela, só se deu mal, porque para ajudar são poucos. Agora para condenar, mas não importa, irmãos, você se humilhe. Volte para a casa do Pai como filho do Pai. Volte para a casa do Pai, se humilhe, fale, Senhor, estou passando por isso tudo, mas eu sei que a vitória é grande, que Tu estás comigo em todo o tempo, eu sou mais do que vencedora, glória a Deus, aleluia, irmãos, eu tenho experiência própria, eu passei por uma situação muito difícil financeira, o meu esposo trabalhando, ganhando muito bem. Todo final de ano eu mudava os meus móveis da minha casa. Era tudo uma bênção. Até o dia que ele foi desempregado. Aí começamos a entrar na luta, entrar na prova. E eu não aceitava essa situação. Eu ficava chateada. Como é que pode eu sirvo a Deus? Chateada. Como é que pode eu sirvo a Deus? Nós servimos a Deus. Somos dizimista fiel. Somos ofertante. E por que o Senhor permite tudo isso conosco? E eu comecei a ficar com orgulho no meu coração. Não queria aceitar nada. Uma vez quando meu esposo chegava com uma cesta básica, em vez de eu ficar alegre, eu falava para ele assim, eu não quero viver nessa vida, isso não é vida para mim não vou ficar de cesta básica não, ia para o quarto chorar, e precisando, mas um orgulho, né, irmão, uma falta de humildade invadiu meu coração, mas não adianta, quanto mais eu fazia isso, mais apertado eu passava, mais eu dependia, irmãos. Então eu fui aprendendo, irmão, até um dia, uma irmã chegou para mim e falou para mim, olha, Nete, está aqui uma cesta, uma sacola cheia de alimento para você. Eu olhei bem para a cara dela, falei, eu não quero. Ela falou, como assim você não quer? Eu não quero porque depois você vai sair falando por aí que eu estou vivendo de esmola, que eu estou vivendo da assistência social. Ela, misericórdia, Nete, tu não é crente não, é?
Sou, mas não quero saber disso não. Ela falou, mas você não vai querer? Eu falei, não quero. E eu precisando, irmão. Mas o orgulho dentro do meu coração, a chateação, a revolta com Deus. Por que Deus permitiu o meu esposo ficar desempregado? Por que, Senhor? E eu ficava revoltada. Então, eu jogava para tudo que é lado, não queria saber. Vem vindo essa irmã com a sacola, se arrastando naquele peso, se arrastando. Aí me chamou lá, eu saí no portão. Olha aqui, eu vim trazer a sacola de alimento que Deus mandou eu te dar. E vim trazer também uma oferta para você. Se você não quiser, jogue fora. Dê para quem você quiser. Faz o que você quiser. Mas a minha parte eu faço. Eu estou entregando aquilo que Deus mandou. Eu lavo as minhas mãos. Está nas tuas mãos aí. Aí, irmãos, eu não tinha como, né? Aí eu trouxe para dentro de casa, tudo. A partir daí, eu fiquei com o meu coração mais aberto. Eu falei, Senhor, não adianta. Até aqui eu tenho medido força contigo. Até aqui eu tenho lutado. Eu tenho ficado chateada. Aí eu lembrei e falei assim, não adianta, é como se fosse um siri, né? Quando a minha avó, quando ela pescava, ela pegava siri, né, também, e quando ela colocava no fogo, na água. Aí, conforme vai esquentando, o siri levanta uma patinha para dar um refresco, tadinho, levanta a outra patinha para dar um refresco, mas não adianta, está ali, vai morrer, e morreu, e morre. Então, irmão, nós temos que ter entendimento e sabedoria, que nem Ruth foi uma bênção na vida de Noemi, e Noemi foi uma bênção na vida de Ruth, foi a única que ficou com ela ali ajudando. O Senhor nunca deixou só. E a Noemi foi ensinando a Ruth, foi falando, ó, você faz isso, age assim, faz assim. E a Ruth humilde foi atendendo. Aí a Ruth falou assim, a Noemi falou, glória a Deus que você foi pegar alimento justamente na fazenda de Boaz. É um homem bom, ele é família do meu esposo, e pela lei ele tem que assumir alguém da família. Então, vou fazer tudo para que ele assuma você. E Boaz gostou de Ruth desde a primeira vez que viu. Ela trabalhadeira, aquela mulher guerreira, lutadora, ajudando a sua sogra ali, e as duas ali, o Senhor era com ela. E assim, irmão, que possamos ser, ajudando uma a outra. Quantas vezes a pessoa abandona e vai embora, né? Quando é tempo de festa, está todo mundo junto. Ai, que bênção, que alegria. Eu estava pensando em fazer assim. Olha, eu vou levar não sei o quê. Vamos, mas quando começa a luta, a situação difícil, a pessoa está vendo que você não tem mais condições de bancar nada, de ajudar em nada, começa a ir saindo devagarzinho. Vão tudo. Cadê você? Não tenho tempo, mulher. Estou tão ocupada. Estou nessa correria. Acabou, cadê a amizade? Mas quando estava tudo bem, a pessoa estava ali, mesmo na dificuldade, estava ali. Muitas vezes não podia nem ajudar com nada, mas com a sua palavra, com a sua oração, com a sua companhia. Então, irmãos, isso é importante. Essa mulher, irmão, a Noemi e a Ruth, ela deixa para nós um grande exemplo de humildade, exemplo que não devemos ser desobedientes, exemplo, irmão, de cumplicidade, de salvação, porque Ruth foi salva, aceitou Jesus, foi uma bênção, olha, recebeu a vitória. Ela ficou com a sua sogra. Ela sabia que a sua sogra não tinha nada para oferecer para ela, mas ela ficou assim mesmo. Não, eu fico. Ela acreditou no Deus. Falou, o meu Deus é o teu Deus. O teu povo é o meu povo. Glória a Deus. E o nosso Deus, irmão, é o nosso Deus. O nosso Deus abençoa cada um de nós. O Senhor Jesus nos ajuda, irmão, mesmo na luta e na guerra. O Senhor fala, esforça que eu estou contigo. Não te assombre que eu sou o teu Deus. Eu passei apuro, mas nunca morri de fome, nunca passei fome. Se eu não tinha comida de manhã, de noite eu tinha. Se não tinha comida na minha casa, o Senhor tocava irmãos e trazia. O Senhor nunca desprezou o seu povo, sempre supriu. E Ele viu que eu fui aprendendo, aprendi a dizimar as coisas,
a economizar, irmãos, até sabonete, parece mentira. Quando eu comprava o sabonete, eu partia no meio o sabonete. Guardava um pedaço e o outro para os meninos tomar banho. Porque eles viviam no chuveiro e caíam no sabão e perdia tudo. Aí eu falei, não, tem que economizar, só tem isso daí, gente, ó, cuidado. Senão vocês vão tomar banho só com água. E aí, irmãos, quando a situação melhorou, que eu dava sabão para os meus filhos inteiros, minha filha achava grande. Nossa, como é grande o sabão normal. A mãe até escorregou da minha mão. Então, irmão, a mulher sábia, ela edifica a casa. Essa situação de Noemi serviu para a experiência. Elas cresceram, irmão. Elas cresceram mais. A situação que a gente passa serve para crescimento. Ela tinha tudo para dizer, estou abandonada, agora estou sozinha, só me resta morrer, eu já sou uma senhora de idade, o que vou fazer? Mas não, irmã, o Senhor cuida de nós, o Senhor prepara sempre alguém para nos abençoar, o Senhor sempre prepara uma pessoa para estar para nos abençoar, o Senhor sempre prepara uma pessoa para estar conosco, glória a Deus. Então, irmãos, vai nessa tua força, não desanime. Quanta vez o meu esposo chegava com um dinheirinho, pouco dinheiro que ele fazia com bico, eu olhava para aquele dinheiro e falei, esse dinheiro não vai dar para nada, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu pegava um caderno, uma caneta e ficava fazendo um monte de orçamento. Se eu vou comprar um macarrão, vou comprar o molho, vou comprar um não sei o quê, mas se eu não comprar isso, cadê o tempero? Eu ia fazendo aquela economia, eu ia fazendo o que caberia naquele orçamento daquele dinheiro. Então, irmã, eu fui levando assim, e o Senhor viu a minha luta. Muitas vezes, irmãos, a gente não almoçava para poder jantar, ou não jantava para poder, ou não almoçar para poder jantar. Ou senão a gente só comia de manhã e não comia mais. Então era assim, irmão, porque o primeiro alimento era dos nossos filhos. Porque os filhos não pediu para nascer, a gente colocou no mundo. Então nós temos uma responsabilidade com eles. E não tinha serviço, meu esposo não conseguia. Aí ele falou assim, eu vou ver se eu arrumo quintal para carpir. Aí, irmão, arrumava o quintal, quem ia carpir o quintal? Era eu e ele. Ele com a enxada e eu com a outra. Mas tinha quintal, irmão, que o mato era entrelaçado por dentro e tinha formiga. Era uma luta, parecia humilhação, né? Mas à noite a gente se arrumava e ia para o culto alegre e feliz, adorando a este Deus. Porque não é porque eu estava passando pela prova, estava passando pela luta, que eu ia dizer que o meu Senhor não é nada, que meu Deus não é bom, que meu Deus não é... Não, Senhor, nós ia adorar o Senhor por tudo que Ele é, porque eu sabia que Ele ia tirar nós desse sofrimento, dessa luta, e a gente vai dar glória a Deus por isso. Então, irmãos, a palavra que eu deixo para os meus irmãos, essa daqui, irmão, seja obediente ao Senhor, não desanime, quando as coisas apertar, irmão, quando for o último arroz, pega aquele arroz e faz uma oração. Senhor, é o último alimento. Senhor, multiplica. Senhor, tem misericórdia. Manda, Senhor. Às vezes, irmão, eu lembro como hoje, eu tinha um tomate na geladeira. Aí a minha filha falou para mim, mãe, posso comer? Eu falei, a metade. Aí falei, Deus proverá. Ela comia metade, depois chegava um ovo, fazia omelete, todo mundo comia. Então, irmã, a gente se virava. E eu nunca, as pessoas falavam para mim, tá tudo bem, irmã? Tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Irmão, passei pela perda da morte também. Quando estava naquela situação difícil, Jesus vai e leva minha filha, irmã, com 12 anos. Que luta, irmão, que sofrimento, que tristeza, que angústia. Eu falei, Jesus, como tu me ama desse jeito, tu levaste a minha filha, meu Deus, a minha companheira, a minha amiga, Jesus. Irmãos, mas eu nunca virei as costas para dizer que Jesus não é bom, nunca. Eu reclamava muitas vezes, mas depois eu pedia perdão, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, não sei nem o que estou falando, meu Deus. Chorava ali nos pés do Senhor. Passou 2015, Jesus levou minha mãe, levou meu neto, no começo do ano, já foi aquela luta,
depois levou minha mãe, levou meu esposo. E nem por isso, irmão, deixei de dizer que Jesus é bom, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus filhos. Não te preocupe, irmãos, quantas vezes o teu filho está lá nas drogas, e tu pensa que acabou, não tem mais jeito, irmãos, o Senhor guarda ele mesmo lá. O Senhor guarda por causa da tua fidelidade, da tua oração, irmãos. Eu conheci uma irmã, que ela tinha um filho, irmã, que vivia nas drogas, no meio dos malandros, e ela todo dia orava: Jesus, não deixa meu filho morrer sem salvação. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, traz ele para a tua casa. Irmãos, aconteceu, eles foram roubar. Teve um tiroteio, morreu todos eles, e ele não levou um tiro. E alguém falou: mas por quê? Ele é melhor do que todos? Não, ele estava fazendo as mesmas coisas que os outros estavam fazendo, mas ele tinha alguém que orava, alguém que clamava, e o dono da vida e da morte é o nosso Deus, e não deixou ele morrer. Então, irmão, o Senhor é fiel, nós temos que ter fidelidade também com Ele. Glória a Deus. Outras vezes o meu carro, irmão, nós devemos IPVA, licenciamento, e sem poder pagar. Quando nós saía, estava maior comando. Falei: agora Jesus tem misericórdia. Meu esposo falou assim: agora já era, vai pegar nosso carro. Eu falei: não, já era não, em nome de Jesus, não já era não. Vamos falar a verdade. Quando a gente passava, o guarda mandava encosta. Quando nós encostava, o guarda falou: documento. Aí meu esposo falava para ele assim: olha, eu já vou falar para o senhor, eu estou com IPVA atrasado, licenciamento atrasado, porque eu estou desempregado e não tenho condições de comprar. Aí ele olhou assim, aí vem vindo o outro: está tudo bem com eles? Aí o primeiro fechou o documento: tá tudo bem com eles. Olha, irmão, aí falou: vai em paz. Outra vez nós saímos do Carrefour, quando saímos assim, está o comando. Falei: Jesus tem misericórdia. O guarda fez assim, mas não foi para nós. Foi para o outro carro de trás e fez nós andando. Tudo isso, irmão, é livramento do Senhor. Porque Ele viu a nossa sinceridade. Ele viu que nós não tínhamos condições mesmo. Entendeu, irmãos? Então, irmão, vale a pena ser fiel. Glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali acontecer. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorar. Por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocar-lhe a trombeta, e as muralhas derrubou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Este Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus. Irmãos, confia nesse Deus sempre. Não tenha dúvida, jamais. O nosso Deus te tira da onde tu estiver, ou da onde o teu filho estiver. É permanecer orando e clamando. Glória a Deus. Irmão, se é para chorar, chora nos pés do Senhor. Irmão, não reclame não, irmãos. Clame. E se você for reclamar, fale só com Deus, irmão. Nem abra sua boca. Fala no teu íntimo. Sabe por quê? Satanás não ouvir e dizer assim: ó, tá vendo? Falando para Deus, tá vendo aí? Olha lá. É tua filha. Tá vendo assim?
Ó, tá vendo? Falando para Deus, tá vendo aí? Olha lá. É tua filha. Tá vendo como ela não é fiel? Quando tá tudo bem, ela diz que te ama, mas é mentira. Então aqui dentro, irmão, questione aqui dentro do teu coração.